Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e hoje vamos falar de um assunto muito importante que chove nos vestibulares. Vamos falar um pouquinho sobre a mitose, que é um tipo de divisão celular. Como vocês com certeza já sabem, existem dois tipos de divisão celular. Temos a mitose, que é o assunto dessa aula, e temos a meiose, que vamos ver em outra aula. Só para adiantar um pouquinho, a meiose, pessoal, ela é um tipo de divisão celular que vai gerar as células germinativas. Por exemplo, quais são as células germinativas dos seres humanos? É o espermatozoide e o óvulo. Então, a meiose vai ter como objetivo formar células germinativas. E essas células germinativas vão ter apenas metade do número de cromossomos. Então, nos seres humanos, por exemplo, nós temos 46 cromossomos. Então, a meiose vai reduzir esse número à metade. Então, as células germinativas não possuem 46 cromossomos, possuem apenas 23 cromossomos, porque a metade de 46 é 23. Então, a meiose é um tipo de divisão celular que vai formar as células germinativas e essas células germinativas vão ter apenas metade do número de cromossomos. Mas isso a gente vai deixar para outra aula, beleza? Vamos ver a mitose. A mitose, ao contrário da meiose, não vai formar gametas. A mitose, pessoal, é muito importante isso. A mitose tem como objetivo formar células idênticas às células mãe. Como assim, Felipe? Células idênticas da célula mãe. Então vamos supor que uma célula humana que tem 46 cromossomos está sofrendo mitose. Então essa célula mãe vai sofrer mitose. Quando ela sofrer mitose, ela vai gerar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Ou seja, as células filhas que são formadas na mitose vão ter o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, na raça humana, por exemplo, quando uma célula de 46 cromossomos sofre mitose, ela vai gerar duas células também com 46 cromossomos. Então, a gente fala que a mitose vai gerar duas células idênticas à célula-mãe e idênticas geneticamente, porque elas possuem o mesmo número de cromossomos, beleza? E galera, por que as nossas células fazem mitose? Por que a mitose é importante? A mitose tem como uma função, por exemplo, a regeneração de tecidos lesionados. Então vamos supor que você cortou o seu dedo com uma faca. Por que esse ferimento, por que esse corte, ele cicatriza, ele se regenera? Ele vai se regenerar porque as células que sobreviveram a esse corte vão começar a se multiplicar através da mitose. Lembra, a mitose vai gerar duas células idênticas da célula-mãe, ou seja, é um tipo de multiplicação celular. As células vão se multiplicando. Então, quando eu faço um corte no meu dedo, esse ferimento ele vai cicatrizar porque as células que sobreviveram a esse corte vão começar a fazer mitose para poder regenerar esse tecido que foi lesionado. Então, uma função muito importante da mitose é a regeneração de tecidos que foram lesionados. Outra função da mitose, por exemplo, é no crescimento de organismos. Como assim, Felipe, crescimento de organismos? Quando a gente é bebê, por exemplo, a gente é pequenininho, correto? E com o passar dos anos, com o passar da vida, a gente vai crescendo em altura. A gente cresce por causa da mitose. Então, a diferença de um bebê para uma pessoa adulta é no número de células. O bebê tem menos células que uma pessoa adulta. E por que isso acontece? Porque ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo mitose, as nossas células vão fazendo mitose, vão aumentando em número e fazendo com que a gente cresça em estatura. Então, uma outra função, uma segunda função da mitose é no crescimento de organismos. E uma terceira função também muito importante, pessoal, é na reprodução. Muitos organismos unicelulares eucariontes
utilizam a mitose como um tipo de reprodução. Então as amebas, por exemplo, se reproduzem através da mitose. Então a gente vai ter uma ameba que vai sofrer mitose e vai gerar uma outra ameba. Então a mitose nos organismos eucariontes unicelulares é muito importante para a reprodução desses organismos, como por exemplo as amebas, beleza? E também, galera, existem algumas células do nosso corpo que não fazem mitose, como por exemplo células musculares, células dos nossos músculos e os neurônios. Então, tanto células musculares quanto neurônios não fazem mitose, beleza, pessoal? E pessoal, como que ocorre a mitose? Como que as nossas células fazem a mitose? Antes de a gente entrar nas etapas da mitose, a gente precisa entender um conceito chamado de intérfase. Mas Felipe, o que é intérfase? Vamos entender aqui devagarzinho. Lembra que eu falei para vocês que a mitose vai gerar duas células idênticas à célula-mãe? Vai gerar duas células com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe? Então, por exemplo, se a célula-mãe tinha 46 cromossomos, as duas células filhas também vão ter 46 cromossomos. Mas eu tinha uma célula que gerou duas. Então, se a célula-mãe tinha 46 cromossomos, o que ela tem que fazer primeiro, pessoal? Ela tem que multiplicar o número de cromossomos. Porque se a célula-mãe tinha 46 cromossomos e ela dividir esse número de cromossomos para as duas células filhas, cada célula filha teria apenas 23 cromossomos. Porque a célula-mãe tem 46, e aí metade do número de cromossomos foi para uma célula filha, e metade do outro número de cromossomos foi para outra célula filha. Então, cada célula ficaria com 23 cromossomos. Mas a gente viu que isso não ocorre na mitose. Na mitose, as células filhas também vão ter o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, que nesse caso seria 46 cromossomos. Então, se a célula-mãe tinha 46 cromossomos, como que as células filhas também vão ter 46 cromossomos? Isso ocorre porque antes da mitose, pessoal, a célula duplica o número de cromossomos. Então, se a célula-mãe tinha 46 cromossomos, ela vai dobrar o número de cromossomos. Dobrando o número de cromossomos, ela vai ficar com 92 cromossomos, e 92 dividido por 2 vai dar 46. E aí vai exatamente 46 cromossomos para cada célula filha, beleza? Então, galera, é muito importante. Vocês precisam saber disso. Antes da célula começar a entrar no processo de mitose, ela tem que dobrar o número de cromossomos para que cada célula filha tenha um número de cromossomos idêntico, o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, beleza? Para vocês entenderem como que ocorre isso, vem aqui no slide. E aqui, pessoal, para a gente entender como que ocorre a duplicação dos cromossomos e como que a célula cresce, precisamos entender o que é ciclo celular. O ciclo celular são etapas que a célula passa para que possa ocorrer a mitose, beleza? E o ciclo celular ele é dividido em duas grandes etapas, em duas grandes fases. A primeira fase que compõe o ciclo celular é a fase de intérfase, e a segunda fase que compõe o ciclo celular é a fase M, a fase de mitose. E qual é a função da intérfase, pessoal? A intérfase é uma fase do ciclo celular que vai preparar a célula para poder se dividir. Então, antes de ocorrer a mitose, antes da célula entrar em mitose propriamente dita, a gente precisa da fase de intérfase para preparar a célula para se dividir. Então, na intérfase, pessoal, não ocorre mitose, não ocorre divisão. Então, é muito importante, porque às vezes caem essas pegadinhas nas provas, pessoal. A intérfase é uma fase do ciclo celular que a célula ainda não está se dividindo, beleza? E o que ocorre na intérfase, pessoal? Dentro da intérfase, a gente tem três divisões, temos três fases. A fase G1, a fase S e a fase G2. Então, a intérfase possui três fases dentro dela.
E o que ocorre na fase G1, pessoal? Na fase G1, o evento muito importante que ocorre é o crescimento da célula. A célula-mãe precisa crescer. Por que ela precisa crescer? Porque a gente viu que na mitose, a célula-mãe vai gerar duas células-filhas idênticas. Então, se a célula-mãe não aumentasse o seu volume, ela não crescesse, as células-filhas iriam ser menores que a célula-mãe. Então, antes da célula se dividir, entrar em mitose, é preciso que na fase G1 ocorra o aumento do volume da célula-mãe, para que quando a célula-mãe se divida em duas células-filhas, as células-filhas tenham o mesmo tamanho da célula-mãe, beleza? E outro evento que também ocorre na fase G1 é a síntese de RNA e de proteínas. Então, na fase G1, temos muito RNA e muitas proteínas sendo produzidas. E, além disso, na fase G1 também ocorre o aumento do número de organelas. Por que precisa aumentar o número de organelas? Porque as organelas vão ser divididas entre as células-filhas. Então, se a célula-mãe não aumentar o número de organelas, vai ficar faltando organelas nas células-filhas. Então, na fase G1 vai ocorrer o crescimento da célula-mãe, vai ocorrer grande síntese de RNA e de proteínas, e também vai ocorrer o aumento do número de organelas, beleza? E na fase G1, pessoal, também ocorre um evento muito importante, que é o ponto de checagem. Então, no final da fase G1, ocorre o primeiro ponto de checagem. E o que esse primeiro ponto de checagem vai verificar? Ele vai verificar, por exemplo, se a célula já atingiu um bom tamanho, porque a gente viu que na fase G1 ocorre o crescimento da célula-mãe. Então, a célula-mãe vai verificar no seu primeiro ponto de checagem se ela já atingiu um bom tamanho para poder prosseguir para a fase S. E, além disso, nesse primeiro ponto de checagem, também é verificado se ocorreu algum dano no DNA. Então, se a célula detectar que o DNA sofreu algum dano, esse dano também vai ser reparado nesse primeiro ponto de checagem. E esse primeiro ponto de checagem, pessoal, também vai verificar se o ambiente interno e externo em que a célula está propício para que a intérfase possa prosseguir. Então, se esse ponto de checagem detectar que o ambiente não está favorável para que a célula prossiga no ciclo celular, o ciclo celular ele vai ser interrompido até que o ambiente se torne favorável para que esse ciclo continue prosseguindo, beleza? Uma vez que a célula passou da fase G1, pessoal, ela já pode prosseguir para a segunda fase da intérfase, que é a fase S. A fase S, galera, é a fase de síntese de DNA e de duplicação cromossômica. Lembra que eu falei para vocês que antes da célula entrar nas etapas da mitose, ela precisa duplicar o seu material genético, duplicar os seus cromossomos, para que as células filhas tenham o mesmo número de cromossomos da célula-mãe? Então, essa duplicação cromossômica ocorre aqui na fase S, que é a fase de síntese do DNA. Então, a fase S é uma fase muito importante da intérfase. E, além disso, pessoal, além da duplicação do DNA, na fase S também ocorre a duplicação dos centríolos, que são estruturas muito importantes para a mitose, que a gente vai ver daqui a pouquinho como que os centríolos atuam na mitose, beleza? Então, na fase S é a fase que vai ocorrer a duplicação cromossômica. E, finalmente, chegamos na última fase da intérfase, que é a fase G2. E o que ocorre na fase G2, pessoal? Ocorre o preparo para a mitose. A fase G2 é a fase que antecede a mitose. Então, é a fase logo antes da mitose. E o que precisa ocorrer na fase G2, pessoal? Na fase G2, ocorre o segundo ponto de checagem. E o que esse ponto de checagem vai verificar? Ele vai verificar se o DNA ele foi duplicado de forma correta, se ocorreu de forma correta a duplicação cromossômica. Então, na fase G2, vai ocorrer esse segundo ponto de checagem para verificar se todo o DNA realmente foi duplicado, para que a mitose ela possa começar a ocorrer e não tenha nenhum dano nesse material genético que foi duplicado, beleza? E agora que a célula já dobrou seu número de cromossomos, ela está pronta para entrar na fase de mitose propriamente dita. E a mitose, pessoal, ela é dividida em 4 etapas, em 4 fases.
E que fases são essas? É a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E o que vocês precisam saber em cada etapa dessa, pessoal? Vocês precisam saber o que ocorre em cada etapa, porque é isso que os vestibulares cobram. Então, os vestibulares colocam uma figura e você tem que identificar, através dessa figura, qual é a etapa da mitose que está ocorrendo. Então, para você saber diferenciar cada etapa da mitose, vem aqui comigo no slide. E aqui, galera, essas são as etapas da mitose. Como eu já falei para vocês, antes da mitose ser iniciada, a célula precisa passar pela fase de intérfase. Passando pela fase de intérfase, a mitose propriamente dita já pode começar. E aí, a primeira fase da mitose é a prófase. Terminando a prófase, a célula passa para a segunda fase da mitose, que é a metáfase. Terminando a metáfase, a anáfase é iniciada e, terminando a anáfase, a telófase ela é iniciada, beleza? Então, essas são as 4 etapas da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase, beleza? Então, já vamos começar entendendo a primeira fase da mitose, que é a prófase. E quais são os eventos que ocorrem na prófase? O primeiro evento que ocorre na prófase, pessoal, é a condensação dos cromossomos. Lá na intérfase, os cromossomos, pessoal, eles estão fininhos, eles são filamentos bem finos. E quando a prófase ela é iniciada, esses filamentos finos de cromossomos, eles começam a se condensar, eles ficam mais grossos, eles ficam mais enrolados. Então, na prófase, é quando se inicia a condensação dos cromossomos. Então, aqui, ó, esses filamentos aqui, ó, azul e vermelho, são os cromossomos. E na prófase, vocês podem ver, ó, que eles começam a ficar mais grossos, mais condensados, porque na prófase ocorre a condensação dos cromossomos. E por que essa condensação dos cromossomos é importante? Porque os cromossomos, na mitose, pessoal, eles vão ser movimentados. Vocês vão ver que os cromossomos eles vão se movimentar dentro das células. E esse movimento pode causar algum dano no DNA. Então, quando ocorre a condensação dos cromossomos, eles ficam mais grossos, mais compactos, eles ficam mais resistentes a essa movimentação. E essa movimentação não vai causar nenhum dano. Como, por exemplo, o que é mais fácil de arrebentar? Um fio de cabelo ou um tufo de cabelo? Um tufo de cabelo é mais difícil de arrebentar, correto? Então, é exatamente isso que ocorre nos cromossomos. Então, na prófase, eles ficam mais condensados, mais grossos, para poder resistir a essa movimentação, para que nenhum dano ocorra no DNA. Beleza? E o que vai ocorrer também na prófase, pessoal? Outra característica da prófase é o desaparecimento do nucleolo. O nucleolo é uma estrutura que fica dentro do núcleo da célula e que é responsável pela produção de ribossomos. Então, os ribossomos eles são produzidos através do nucleolo. E o que vai acontecer? Por que ocorre o desaparecimento do nucleolo? A gente viu que na prófase ocorre a condensação dos cromossomos. Quando ocorre a condensação dos cromossomos, pessoal, esse DNA ele fica de difícil acesso, não é fácil ler esse DNA. Então, como esse DNA está condensado e não é possível lê-lo, várias proteínas deixam de ser produzidas. RNA e proteínas não são mais produzidos. Vocês têm que saber que é nos cromossomos, no DNA, que a informação para produzir RNA e proteínas está contidas. Então, se não é possível ler o DNA porque ele está muito condensado, também vai ocorrer o desaparecimento do nucleolo, porque o nucleolo ele é composto por RNA ribossomal. Então, se o RNA não está sendo mais produzido porque o cromossomo está condensado, também não vai ter mais produção de nucleolo, porque para ter nucleolo é preciso ter RNA ribossomal. Então, como ele não está sendo produzido por causa da condensação dos cromossomos, o nucleolo também vai desaparecer, beleza? Outra característica da prófase é a migração dos centrosomos para os polos da célula.
Então, ó, aqui a gente está vendo os centrossomos. Então, isso daqui é um centrossomo, isso daqui é um centrossomo. Esses T's aqui que vocês estão vendo, ó, esse cabo com esse cabo formando uma letra T, são os centríolos. Os centríolos são as estruturas que formam os centrossomos. E o que vai acontecer com os centrossomos na prófase? Eles começam a migrar para lados opostos das células. Então, esse centrossomo vai migrar para esse lado e esse outro centrossomo vai migrar para esse outro lado da célula. Então, essa também é mais uma característica da prófase. Os centrossomos eles começam a ser migrados. E também ocorre a formação das fibras do fuso. Aqui vocês estão vendo, ó, essas linhas aqui. Essas linhas aqui são microtúbulos. Tá? E esses microtúbulos formam o que a gente chama de fibras do fuso. Então, na prófase é onde começa a ocorrer a formação das fibras do fuso. Essas fibras do fuso vão ser usadas para movimentar os cromossomos. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que essas fibras do fuso aqui, esses microtúbulos, vão se prender nos cromossomos para poder movimentar os cromossomos dentro da célula, beleza? E outra característica também da prófase é o rompimento da carioteca. A carioteca é a membrana nuclear. Então, a gente está vendo aqui, ó, em volta, isso daqui é a carioteca, é a membrana nuclear. E vocês estão vendo, ó, que ela está sendo degradada, ela está cheia de danos. Por quê? Porque é na prófase que vai ocorrer o rompimento da carioteca, o rompimento da membrana nuclear. E por que isso precisa ocorrer? Porque os cromossomos, pessoal, estão dentro do núcleo. Então, como que as fibras do fuso vão se prender aos cromossomos se eles estiverem protegidos pela carioteca? Então, para que os microtúbulos se prendam nos cromossomos, a carioteca ela precisa desaparecer para que os microtúbulos tenham acesso aos cromossomos. Então, outra característica da prófase é o rompimento da carioteca, beleza? E como que ocorre a condensação dos cromossomos, pessoal? Lembra que a gente viu que é na prófase que ocorre a condensação dos cromossomos? E como que isso ocorre, pessoal? Aqui a gente está vendo uma molécula de DNA. E a gente está vendo, ó, que aqui no DNA existem proteínas chamadas de proteínas histonas. As proteínas histonas são proteínas que vão se enrolar no DNA. Então, elas se associam aqui no DNA, ó, fazendo com que o DNA se enrole em volta dessas proteínas histonas. Então, quando o DNA se enrola em volta dessas proteínas, ele vai ficando condensado, ó, até chegar nesse aspecto aqui de cromatina condensada. Então, é assim que ocorre a condensação dos cromossomos. Proteínas chamadas de proteínas histonas se associam na fita de DNA, o DNA se enrola em torno dessas proteínas histonas para que ele possa ficar bem condensado, beleza? E agora que a célula já terminou a fase de prófase, é possível ela iniciar a segunda fase da mitose, que é a fase de metáfase. E o que acontece aqui na metáfase, pessoal? Na metáfase, o primeiro evento que ocorre é a chegada dos centrossomos nos polos da célula. Então, a gente viu que na prófase, os centrossomos vão caminhando para os polos da célula, beleza? Então, na metáfase, os centrossomos já chegaram nos polos da célula. Então, aqui, olha esse centrossomo num polo e outro centrossomo no outro polo da célula. Então, o primeiro evento da metáfase é a chegada dos centrossomos nos polos da célula, beleza? E outra característica muito importante da metáfase, pessoal, é a condensação máxima dos cromossomos. Então, na metáfase, os cromossomos estão 100% condensados. Eles chegam à sua condensação máxima. Isso é muito importante, pessoal, para a gente poder analisar esses cromossomos no microscópio, porque quanto mais condensado está o cromossomo, mais fácil é de analisar eles no microscópio. Então, a gente usa a metáfase para montar, por exemplo, o cariótipo de uma pessoa, para a gente poder visualizar melhor os cromossomos dessa pessoa, para saber, por exemplo, se ele tem alguma anomalia cromossômica, beleza? Então, a metáfase é muito importante para a montagem do cariótipo de uma pessoa, porque os cromossomos estão na sua condensação máxima e é mais fácil visualizá-los no microscópio.
Outra característica da metáfase, pessoal, é a formação da placa metafásica, também chamada de placa equatorial. A placa metafásica nada mais é do que essa região aqui da célula, onde os cromossomos estão alinhados. Então, na metáfase, outra característica da metáfase é o alinhamento dos cromossomos no meio da célula. E essa região aqui, onde os cromossomos estão alinhados, um do lado do outro, é chamado de placa metafásica. E por que é importante que os cromossomos estejam alinhados aqui bem no meio da célula, pessoal? Por quê? Porque esses cromossomos vão ser divididos entre as células filhas. Então, um cromossomo vai para uma célula filha e outro cromossomo vai para outra célula filha. Então, os cromossomos alinhados aqui na placa metafásica facilita essa separação dos cromossomos para cada célula filha, beleza? E outro evento que também ocorre na metáfase, pessoal, é mais um ponto de checagem. E o que esse ponto de checagem vai verificar? Esse ponto de checagem vai verificar se os cromossomos estão corretamente alinhados na placa metafásica da célula, para que, quando os cromossomos sejam enviados para cada célula filha, não ocorra algum erro, porque se ocorrer algum erro na separação dos cromossomos, isso pode ocasionar um defeito na célula. Então, na metáfase, a gente tem mais um ponto de checagem para verificar se os cromossomos estão corretamente alinhados no meio da célula, beleza? E outra característica da metáfase, pessoal, é que os cromossomos já estão presos nas fibras do fuso. Então, aqui a gente está vendo o centrosomo emitindo as suas fibras. E a gente viu que essas fibras são feitas de microtúbulos. Então, a gente já está vendo que na metáfase os cromossomos já estão presos nessas fibras. Mas como que isso ocorre? Como é que os cromossomos ficam presos nas fibras do fuso? Então, vamos olhar aqui. A gente pegou esse cromossomo e demos um zoom nesse cromossomo azul. E o que a gente está vendo aqui nessa figura, pessoal? A gente está vendo um cromossomo e a gente está vendo que esse cromossomo é composto por essa estrutura e essa estrutura aqui. Cada estrutura dessa, essa esquerda e essa direita, são chamadas de cromátides irmãs. A gente viu lá na intérfase que é necessário que o DNA seja duplicado, correto? E quando a molécula de DNA é duplicada, uma molécula de DNA fica aderida a outra molécula de DNA. E aí, essas moléculas de DNA passam a ser chamadas de cromátides irmãs. Então, cromátides irmãs são moléculas de DNA que estão uma aderida à outra, formando um cromossomo duplicado, beleza? Então, isso que são as cromátides irmãs. E nessa região aqui do meio do cromossomo duplicado, a gente chama de centrômero. O centrômero possui regiões chamadas de cinetócoro. São essas estruturas aqui em amarela. E são nos cinetócoros que as fibras do fuso se prendem. Então, quando o centrosomo emite as fibras do fuso, essas fibras do fuso ficam presas nessa estrutura aqui, que a gente chama de cinetócoro, beleza? Uma vez que as fibras do fuso estão presas no cinetócoro, é possível que a próxima fase da mitose possa se iniciar, que é a fase de anáfase, que vai ser a fase que vamos ver agora. E qual é a característica da anáfase, pessoal? É muito simples. Eu costumo falar que é a fase da mitose mais fácil de poder distinguir. A anáfase, pessoal, consiste na separação das cromátides irmãs. Então, aqui a gente está vendo o centrosomo emitindo as fibras do fuso, cada centrosomo emitindo as suas fibras do fuso. E o que essas fibras fizeram? Separou as cromátides irmãs. A gente viu aqui nesse slide que as cromátides irmãs estão presas umas nas outras, correto? A anáfase vai fazer exatamente isso, vai separar as cromátides irmãs. E aí uma cromátide vai para um lado da célula e a outra cromátide vai para o outro lado da célula. E a gente viu também que existe essa região aqui no meio do cromossomo duplicado que a gente chama de centrômero. Então, para poder separar as cromátides irmãs, é preciso que o centrômero ele seja desfeito. Então, na anáfase também ocorre o rompimento do centrômero para que as cromátides irmãs possam ser separadas, beleza? E aí, uma molécula de DNA vai para cada lado da célula.
E é importante salientar, pessoal, que quando as cromátides irmãs elas são divididas, elas são rompidas, elas são separadas, elas não são mais chamadas de cromátides irmãs. Elas são chamadas agora de cromossomos filhos, beleza? Então, separou as cromátides irmãs, o que vai resultar vai ser os cromossomos filhos. Então, isso é um cromossomo filho, isso é um cromossomo filho, cada cromossomo desse é um cromossomo filho. Então, o cromossomo filho, ele surge quando as cromátides irmãs elas são separadas, beleza? E cada cromossomo filho vai para um lado da célula. Mas, Felipe, como que um cromossomo filho vai para um lado da célula e outro cromossomo filho vai para o outro lado da célula? É muito simples, pessoal. A gente viu que os centrossomos emitem as fibras do fuso, correto? Então, ó, essa fibra do fuso está presa aqui nesse cromossomo filho. E como que as cromátides vão ser separadas? Essas fibras do fuso aqui, pessoal, vão se encurtar. Conforme elas vão se encurtando, vai puxar uma cromátide para um lado e a cromátide para o outro lado. Então, ó, essas cromátides aqui, esses cromossomos filhos, estavam presos um ao outro, formando as cromátides irmãs, beleza? E aí, essa fibra do fuso puxou essa cromátide para esse lado, e essa fibra do fuso puxou essa outra cromátide para esse lado aqui. Isso ocorre porque essas fibras vão se encurtando, elas vão diminuindo de tamanho. E conforme elas vão diminuindo de tamanho, vai puxando os cromossomos filhos para os polos opostos da célula. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos ver a última etapa da mitose, que é a telófase. E qual é a característica da telófase, pessoal? A telófase vai ser o contrário da prófase. Na prófase, a gente viu que o núcleo ele é desfeito, ele é degradado, o nucleolo desaparece, e o cromossomo ele fica espiralizado, começa a se espiralizar. Na telófase vai ser o contrário. Tudo que ocorreu na prófase vai ocorrer o contrário na telófase. Então, na telófase, os cromossomos chegam nos polos opostos, ó. Os cromossomos chegando nos lados opostos da célula e os cromossomos começam a se desespiralizar. A gente viu que na prófase os cromossomos se espiralizam. Na telófase é o contrário, eles vão se desespiralizar, vão se desenrolar. E aí, quando os cromossomos começam a se desespiralizar, esse DNA volta a ser lido. Lembra que lá na prófase ele não conseguia ser lido porque ele estava espiralizado? Então, aqui na telófase, como ele está se desespiralizando, esse DNA volta a ser lido, então volta a produzir RNA e volta a produzir proteínas. Produzindo RNA novamente, é possível que o nucleolo ele volte a ser produzido. Então, na telófase, ocorre novamente o surgimento do nucleolo. E também ocorre o surgimento do núcleo. Olha o núcleo aqui se formando novamente. Olha a carioteca aparecendo aqui novamente. Então, a telófase é o contrário da prófase. Na telófase, os cromossomos vão para os polos da célula, cada um num polo da célula. Os cromossomos se desespiralizam. E ocorre a formação novamente do núcleo e do nucleolo, beleza? Só que aí o que vai acontecer, pessoal? Vocês estão vendo aqui que essa célula ó, ainda está presa, ainda só tem uma única célula. Ó. Olha aqui a membrana celular dela, a membrana plasmática. Então, isso aqui é uma única célula com dois núcleos, correto? Só que a gente viu que a mitose vai originar duas células. Então, essa membrana aqui precisa ser rompida para que essa célula seja independente dessa. Então, vai se formar duas células, que é o objetivo da mitose, formar duas células. Então, essa membrana aqui, ela precisa ser rompida, precisa ser rasgada. E esse fenômeno a gente chama de citocinese. Então, citocinese é a separação dessa membrana aqui para que possam se originar duas células independentes. E como que vai ocorrer o rompimento dessa membrana aqui? Esse rompimento vai ocorrer através de duas proteínas que a gente chama de actina e miosina. Essas proteínas vão ficar aqui nessa região fazendo uma força de fora para dentro. Ó, uma força de fora para dentro. E aí essas proteínas actina e miosina vão estrangular essa região aqui do citoplasma. Então, essas proteínas actina e miosina vão fazer uma força de fora para dentro para estrangular essa região aqui do citoplasma para que duas células possam ser formadas, duas células independentes, que
que é o objetivo da mitose? Formação de duas células, beleza? Galera, acabei de lembrar de mais uma informação muito importante que vocês podem encontrar em alguns livros. Alguns livros colocam mais uma etapa na mitose. Essa etapa eles chamam de prometáfase, que é uma etapa entre a prófase e a metáfase. E aí, o que esses autores fazem? Eles pegam o último evento que ocorre na prófase, que é o rompimento da carioteca, e pegam o primeiro evento que ocorre na metáfase, que é a chegada dos centrossomos nos polos. E aí eles pegam essas duas informações e colocam nessa outra fase, que seria a prometáfase. E aí a prometáfase teria como característica o rompimento da carioteca e a chegada dos centrossomos nos polos da célula, beleza? E mais uma informação muito importante que vocês precisam saber é a relação do câncer com a mitose. Como a gente já viu, a mitose é um tipo de divisão celular que vai multiplicar o número de células no nosso corpo. Só que a mitose fica ocorrendo para sempre? Não! Quando chega a um determinado patamar, a mitose para, as células param de se dividir. Só que pode acontecer algum erro na mitose que as células não sabem que tem que parar de se dividir. E aí a mitose fica ocorrendo de forma excessiva, levando a essa doença que a gente chama de câncer. Então o câncer, ele nada mais é do que quando as células entram em mitose, elas não sabem que tem que parar de fazer a mitose e continuam se multiplicando de forma demasiada, surgindo o câncer. E chegamos ao fim de mais uma videoaula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários para eu poder responder. Se você também gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo e também não esquece de se inscrever aqui no canal. E se vocês têm um amigo ou uma amiga que também estão estudando mitose, manda esse vídeo para eles, para vocês estudarem juntos. Um abraço e até a próxima aula!